Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal Detetive da Fé. Então já estarei reagindo a um pastor da gringa que é assim, ó, fala muita besteira, mas muita besteira mesmo. Mas apesar disso, até que ele tem um modelo de debate interessante, né? Ele vai ao público, como por exemplo numa praça pública, vai defendendo a sua fé, usando aí seus argumentos furados e tal. E se alguém estiver passando aí e quiser contestar o que ele está falando, vai pegar no microfone e debater com ele ao ar livre. E as pessoas vão se acumulando aí, ouvindo e tal, né? Acho interessante esse formato de debate. Mas assim, neste vídeo que vocês vão ver, ele disse que existem evidências históricas da ressurreição de Jesus. Evidências históricas. Assim, quem fala isso daí, o crente que fala isso daí, não passa de um crente fundamentalista. É aquele tipo de crente que acredita em cobra falante, jumenta falante, homem e mulher pelado no jardim, mar sendo aberto ao meio, ah, Jesus andar sobre as águas. É esse tipo de fantasias aí, pessoal. Não dá para levar muito a sério, né? Mas sem mais delongas, vamos então ao que interessa. Aqui neste corte, ele vai debater com uma moça. E peço que prestem muita atenção nas palavras que serão ditas. Por que eu deveria acreditar que Jesus ressuscitou? Porque as Ouviram a pergunta da moça, né? Agora preste atenção na resposta do cara. evidências históricas mostram que ele Ok, realmente você me morreu mostre, e me ressuscitou mostre e registros testemunhas médicos, oculares então o eu viram vou acreditar, ressuscitado. ok? Bom, apesar dela ter falado em cima dele, né, enquanto ele falava e respondia, deu para entender perfeitamente. O cara disse que existem evidências históricas e que houve testemunhas oculares de que um homem ressuscitou. Galera, quando se trata de ressurreição, aí já entra no campo do transcendental, aquilo que é um tipo de ideia que vai além daquilo que é o natural, do que é o costume que a gente observa aqui na natureza. Então, já foge do campo da história. Por isso fica completamente contraditório dizer que existem evidências históricas de que um homem que esteve aqui na Terra, que fazia milagres, que também são coisas que vão no transcendental, né? Ressuscitou. Então, isso daí não é história. Se ele leva esse tipo, se ele fizer algum tipo de artigo, trabalho, tese, seja lá o que for, e levar isso para a academia, né, da área da história, e falar que isso é um evento histórico, vão rir da cara dele. O seu trabalho não será aprovado. Esse tipo de ideias, né, só é abraçado dentro de quê? De comunidades cristãs, onde usam a fé, ou seja, colocar isso numa posição de admitirem certos absurdos, né, para poderem validar aquilo. Ou mesmo poderia ser válido esse tipo de ideia dele, né? Se, como é muito bem válido, se ele trouxesse um artigo, um trabalho falando de ressurreição histórica de Jesus, num meio onde se professa teologia confessional, né? Basicamente isso daí. Porque senão numa academia séria não levariam ele a sério por causa do que falou, pessoal. Então acaba sendo uma piada dizer que existem evidências históricas da ressurreição de Jesus. Pessoal, por que a gente conhece muitas coisas que aconteceram no passado, assim, inclusive em tempos remotos? Porque houveram registros que a humanidade foi deixando, né? Desde pinturas rupestres, desde esculturas, desde escrita, né? A partir do momento que começaram a desenvolver a escrita. E na escrita usavam meios como argila, né? Tabletes de argila, pedra, paredes de templos, palácios, papiro, pele de carneiro. Usavam todo esse tipo de material aí para poderem escrever e registrar coisas. No período mais ou menos de 2000 anos atrás, que seria a época em que supostamente esse Jesus milagreiro esteve aqui na Terra, já usavam papiro, né, material à base de celulose, no caso. E aí registravam muitas coisas. Já havia muitas coisas que eram registradas, apesar desse material ser caro, ter sido caro no passado, né? Bem caro mesmo. Mas já haviam registros. Então, se houve essa tal ressurreição, cadê o registro histórico que fale sobre isso? Alguém pode falar, não, mas existem papiros lá da Bíblia que falam sobre essa tal ressurreição. Mas como eu disse antes, isso já foge do campo daquilo que é história. A história trabalha com eventos normais, não trabalha com ideias transcendentais. Porque aí já deixa de ser deixa de ter uma metodologia científica para se avaliar certas coisas, né? Por isso é que não dá para misturar. E outra, se limitar só na Bíblia para poder dizer que, olha, os textos lá antigos fragmentados dos papiros mostram que Jesus ressuscitou e tarará, se limitar só nisso daí, acaba sendo uma falácia circular, porque a pessoa vai usar somente aqueles textos aí para dizer que o que está escrito naquele texto comprova uma verdade, sem ter provas extras ou evidências extras que corroborem com aquilo daí. Em outras palavras, deveria haver documentos de historiadores, né, de pessoas que eram contemporâneas a Jesus, para poderem registrar e dizerem que sim, realmente isso aconteceu. Agora, mas isso não tem, infelizmente, né?
Alguns citam Flávio Josefo, mas Flávio Josefo tem interpolação quando fala sobre esse Jesus. E também tem outro problema. Flávio Josefo trata como se fosse uma pessoa além do normal. E isso já foge do campo da história em si, como eu vos expliquei antes. E também tem a questão de testemunhas oculares. Testemunhas oculares prova porra nenhuma. Prova porcaria nenhuma, pessoal. Porque não dá para confiar em relatos que pessoas vão contando, porque vão acrescentar ou retirar alguma coisa. O relato que a pessoa vai contar nunca é algo fidelizado. Por isso é que existem registros. E olha lá, na época que existiam os copistas, os escribas, como o ser humano é um bicho que comete erros, né? Cometeram erros recopiando textos e por aí vai, né? Muitíssimos textos. Por isso é que existe também a crítica textual para estudar esse tipo de coisa e trazer ao público, né? Mostrar as variantes textuais que existem ao longo de textos que foram sendo recopiados de textos bíblicos em si. Mas o ponto é esse daqui, galera. A questão é que não mesmo, testemunha ocular serve de porcaria nenhuma, porque qualquer testemunha ocular poderia valer então, se a testemunha ocular servisse de evidência histórica de algum tipo de evento sobrenatural, como no caso da ressurreição de Jesus. Pessoas que disseram que foram abduzidas poderiam ser muito bem ouvidas e credibilizadas. Pessoas que disseram que viram um disco voador, ET, poderiam ser muito bem credibilizadas. Pessoas que viram um pé grande, o Saci Pereré, poderiam ser credibilizadas só pela sua testemunha ocular, entenderam? Então não dá para confiar muito bem nisso daí. Então vamos ver o que a moça fala aqui depois, já que o pastor disse que existe evidência histórica. Se você me mostrar o prontuário médico de Jesus Cristo, eu vou acreditar. Viro cristã na hora. Senhora, eles... Parece um tanto absurdo, né, ela falar de prontuário médico, mas quando eu vi esse vídeo pela primeira vez, eu achei mesmo que ela falou um absurdo, que ela usou um argumento muito fraco, falando de prontuário médico. Mas ela tá certa, pessoal. Eu parei e pensei um pouco, vi que ela tá certa. Por que ela cobrou um prontuário médico? Porque ela perguntou se existe... me faz acreditar na ressurreição de Jesus. Daí o pastor que vocês estão vendo aqui na tela respondeu que existem evidências históricas. Documentos serviriam para evidências históricas, né? Mas não de forma isolada. Outras coisas que corroborassem também poderiam ajudar nisso daí. Tem esse detalhe. Mas aí ela pediu um prontuário médico, que poderia ser um tipo de registro, não é? De que um fulano morreu e ressuscitou. Então, não tem problema em ela cobrar um prontuário. E lembrando que já existiam médicos naquela época, de mais ou menos 2000 anos atrás, até bem antes disso já existiam. Também já existiam registros médicos, mas não de forma tão detalhada como existe hoje. Nós devemos também separar isso daí. Eu acho que a forma mais detalhada de prontuários e registros médicos só começou a ser mais bem desenvolvido no século XX. Bem tarde, né? Mas antigamente já existia, só que não eram essas grandes coisas. não mantinham registros médicos no primeiro século. Ah, isso é Aqui ele mentiu. Existiam sim registros médicos, porque existiam médicos também. Só não de forma detalhada, como temos hoje. Só isso aí. tão conveniente, não é? Que maravilhoso. Não. Exatamente, é conveniente. Porque geralmente cristãos, né, não vou falar todos, quando lhes convém, e isso já aconteceu comigo, já ouvi quando eu era cristão, já ouvi meu pastor falando isso, né? Quando lhes convém, dizem o quê? Que Jesus realmente suou sangue no Getsemane. Porque Lucas, tem um evangelho de Lucas, não é? Porque Lucas era um médico. Lucas que escreveu sobre aquilo não poderia ter escrito aquilo à toa, não. Não poderia ter ele poderia simplesmente negar uma ideia absurda de que alguém suou sangue. Suar sangue, pelo que eu pesquisei, é um evento que acontece, pessoal. É raro de acontecer, né? Mas é normal de acontecer. Não como se fosse uma coisa assim, sobrenatural, né? É natural, melhor dizendo, normal não, natural de acontecer. Então é basicamente isso aí, galera. Quando lhes convém, usam Lucas como médico. Lucas era médico, por isso Jesus poderia assim suar sangue. Não é algo sobrenatural, não é algo absurdo. Quando lhes convém. Mas o pastor aí era conveniente para ele dizer que não havia registros médicos, sendo que naquela época já existia médicos, né? Já existia registros também, não é? É complicado. Na verdade, é muito conveniente para você dizer isso, sabendo muito bem que não existiam registros médicos naquela época. Mentiu de novo, existiam sim registros médicos. Inclusive, vou vos mostrar aqui algo. Bom, como vocês podem muito bem observar, eu escrevi aí na barra do Google, existiam registros médicos na antiguidade, e a primeira informação que me apareceu é essa. É interessante, como eu digo sempre, olhar as referências para ver pelo menos se são referências boas, né, ou referências relacionadas àquilo que você pesquisou.
E o que apareceu é o seguinte aqui, galera. Sim, haviam registros médicos na antiguidade, embora em formas e com contextos diferentes dos atuais, como eu vos expliquei antes. Civilizações como o Egito Antigo, a Mesopotâmia e a Grécia Antiga tinham sistemas de registros de conhecimentos médicos, geralmente em papiros, tábuas de argila ou outros materiais. Esses registros continham informações sobre doenças, tratamentos, práticas de higiene e outras informações relevantes para a prática da medicina da época. E daqui coloco alguns detalhes, né? Detalhes sobre os registros médicos da antiguidade, no Egito Antigo, na Mesopotâmia. Vai colocando os detalhes aqui. Beleza, galera? Então acaba sendo um tanto suspeito um tamanho evento como ressurreição, né? Não ter nenhum tipo de registro médico. Nada mesmo, nada. O único registro que se tem é só que vocês vão encontrar na Bíblia. E a Bíblia por si só não pode se validar, porque daí cairia no que seria a petição de princípio ou falácia circular, né? É um problema, em outras palavras, né? E tal evento poderia chamar a atenção de muitas pessoas ao redor, né? Poderiam, quem sabe, registrar mesmo sobre tal evento, um fenômeno assim que nunca antes visto, né? Naquela região, pelo menos. Mas nem isso aconteceu, por isso é que o pastor aí foi mentiroso em dizer que não havia registros médicos, ainda mais de tal evento, sendo que tem um dos evangelhos que diz que além de Jesus ter ressuscitado, santos também ressuscitaram e ficaram perambulando por Jerusalém, ou seja, não tem nada de registrado sobre isso, além do que está escrito na própria Bíblia em si. Aí é complicado, não é? Fica complicado. Tão conveniente para você dizer, tudo bem, se você me der os registros médicos, aí eu acredito. Ainda quer falar de conveniência? Me poupe, que conveniente da sua... Registro médico seria uma coisa pelo menos confiável de que realmente o indivíduo lá 2000 anos atrás ressuscitou. Mas nem isso tem, né? Nem isso tem. Aí é complicado. Sua parte dizer, a menos que a gente tenha isso em filme Polaroid, eu não posso acreditar. Sabendo muito bem que eles não tinham filme Polaroid no primeiro século. Vamos lá. Tá, mas ninguém fala em filme Polaroid. Essa é aquela velha estratégia de querer distorcer um pouco. Espantalho, é outras palavras, né? Ele vai criar um espantalho para bater em cima desse espantalho, para parecer que tá batendo em cima do argumento ou das exigências que a moça fez, né? Aí é fácil para ele. Homero, Heródoto, Sófocles, Platão, Aristóteles, me mostra os registros médicos deles. Vai lá. Tá, mas esses indivíduos aí, tem alguma história de que eles ressuscitaram? Como Jesus, no caso? Aí que tá. Se não tiver nada de que esses indivíduos que ele citou aí têm registros de que ressuscitaram, daí a moça poderia também cobrar registro médico, mas que eu saiba, não tem nada que diga que eles ressuscitaram. Enfim, talvez tenha, né? Porque eu não estou familiarizado muito com a história desses filósofos aí, né? Quem conhece melhor pode dizer melhor do que eu, inclusive, mas até então, do pouco que eu sei, parece que não. Então tentar comparar eles com a ideia de Jesus ter ressuscitado aí não faz o mínimo sentido, né? Se tivesse dentro do mesmo contexto deles terem ressuscitado, aí sim faria sentido ele dizer aquilo. Mas não, ou seja, criou um espantalho, tá batendo nesse espantalho para parecer que tá com a razão. As evidências históricas mostram que Jesus realmente viveu, realmente morreu e realmente ressuscitou dos mortos. Mas aí que tá... É o que eu disse antes, galera. Se ele está falando que existem evidências históricas, cadê esses tais registros? Essas evidências históricas, cadê? Cadê o registro médico? Cadê? Seria o mais confiável, inclusive, um registro médico. Não tem, pessoal. Não tem. É complicado. Mas daí se o crente insistir que não... A Bíblia, os papiros, fragmentos antigos por si só já contam como registro. Então, meu querido, saia da sua bolha dessa exclusividade para tentar validar seu argumento e extrapole um pouco. Se um documento por si só já serve para provar uma evidência extraordinária e esse documento por si só é válido, então qualquer outro registro de outras mitologias que falem de eventos sobrenaturais que só tem aquilo como prova, também vão servir de documentos históricos. Beleza? Então, se houver somente registros por exemplo, né, deixa eu pensar alguma coisa extraordinária aqui que outros povos também foram contando ao longo de suas mitologias. Tem o caso do Gilgamesh, por exemplo. Gilgamesh que queria encontrar a planta, né, que daria vida eterna para ele. E acabou não tendo a vida eterna porque dormiu e uma serpente pegou a planta e tal, né?
Gilgamesh era um semideus, por exemplo. Então tem registros disso daí em tabletes de argila, dessa história dos sumérios. Esses tabletes por si só servem de prova de que Gilgamesh era um semideus e de que queria pegar uma planta que poderia lhe dar a vida eterna. Também serve de prova de que ele foi no submundo à procura desta planta. Serve de prova. O Alcorão por si só prova que Salomão conversou com uma formiga, que Maomé foi arrebatado. Serve por si só, não deveria ter mais evidências externas para corroborar com tal coisa, pelo menos? Esse é que é o ponto. Então, se você insiste no argumento de que não, se está na Bíblia é verdade, os papiros já são registro histórico, então extrapola esse tipo de ideia. Vá também para outras religiões e mitologias, né, que escreveram sobre tais coisas e que só têm os documentos deles religiosos para servir como prova. Então, valide também aquilo, não fique somente na tua crença. Porque senão também acaba sendo falacioso. Vai recair na falácia da alegação especial de que só os registros da tua religião é que validam o que a tua religião diz e das outras religiões não valem. Ou seja, a falácia da alegação especial. A tua religião é especial. Magicamente especial, né? Basicamente isso. Testemunhas oculares o viram ressuscitado e escreveram o que viram. Isso é conhecimento histórico. E o vídeo termina por aí. É engraçado, é muito engraçado mesmo, muito engraçado. O Iago Martins também tem esse tipo de pegada, né? Falar que isso daí é que prova historicamente que Jesus ressuscitou. Não, não tem nada disso. É basicamente o seguinte, como eu vos disse, galera. São pessoas fundamentalistas que têm crença em coisas absurdas como a ressurreição de Jesus, né? E por causa desse fundamentalismo, eles inventam qualquer tipo de argumento ou desculpa para tentar validar aquilo que eles creem. Mas não passa de fé, pessoal. É uma crença religiosa, fé religiosa, né? E fé religiosa ela é fundada em simplesmente confiar em coisas que a própria pessoa sabe que é absurda. Ela sabe que é uma ideia absurda, mas ela simplesmente acredita que daquilo é verdade. Basicamente isso. Não tem outro fundamento, não tem outras evidências que corroborem com aquilo que ela acredita. É somente isso. Por isso é que recai nesse tipo de absurdos. Será que ela aceitaria, por exemplo, que testemunhas oculares também serviriam para poder provar que Inanna, Gilgamesh, Maomé, Krishna, Vishnu, seja lá o que for de qualquer outra religião, qualquer evento que eles fizeram também aconteceu, também seja verídico? Porque isso entraria com um tamanho problema de que os cristãos fundamentalistas tentam fugir, né? Que é a ideia do fato de outras pessoas acreditarem em seus deuses e o politeísmo em si. Eles dizem que só há um único Deus porque a Bíblia supostamente diz que há um único Deus. Então, se as testemunhas oculares servem para provar que o único Deus dele ressuscitou, as testemunhas oculares de outras religiões também provariam que os seus deuses existem e também houveram eventos que aconteceram relacionados a seus deuses. Ou seja, daí rebateria essa ideia de que só existe um único Deus que os fundamentalistas vêm falando por aí, né? Ignoram totalmente as outras ideias de deuses. Mas eles também só falam que só existe um único Deus porque usam argumento circular. É porque está escrito na Bíblia. Se está escrito na Bíblia é verdade. Ou seja, não tem mais nada extra bíblico que corrobore com aquilo daí. Aí fica complicado, né? Enfim, espero que vocês tenham entendido esse vídeo daqui, né? Era um vídeo mais pra gente poder parar e refletir um pouco. E é basicamente isso daí. Se eu conseguir achar mais alguns outros vídeos desse pastor aí falando besteira na rua, vou reagir aqui, porque é bom desmascarar esse tipo de falácias. Porque você que tá lá na igreja, pagando seu suado dízimo, gastando tempo e energia, né? Está sendo enganado por um sistema religioso, beleza? Então esse vídeo aqui é para te ajudar a refletir um pouco a respeito disso, né? Será que vale a pena continuar? É basicamente isso aí. Bom, a gente se vê até a próxima. Valeu, um grande abraço, pessoal.